Olá, queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia ontem. Bom ter você aqui novamente. E, como sempre eu peço, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Como eu já falei anteriormente, esse trabalho é um trabalho que eu faço, mas não faço sozinho, faço com vocês. E na sequência, né, quando nós pensamos que Jesus falou apenas, né, para dar um impacto, ele vai mais profundo, porque tudo que Jesus fala não é na superfície, é com profundidade. E é essa profundidade que muitas vezes nós, ou quantas vezes já fizemos isso, nós não entendemos e também achamos que é uma coisa muito difícil, né? Então fica assim, só amar uns aos outros, assim, essa é a regra. Mas o que Jesus fala, que é o importante e fundamental, é amarmos-nos uns aos outros. Mas para que nós cheguemos nesse patamar, nós temos que entender outras coisas. Como eu já falei, Jesus fala minuciosamente. Ele não fala apenas assim, olha, siga por aqui. Ele fala, siga por aqui, e aí ele começa a mostrar todas as pedras do caminho, ele começa a mostrar tudo aquilo que nós iremos encontrar, porque ele conhece o que está dentro do nosso íntimo. Não porque é uma coisa assim, mas ele conhece, porque ele conhece, porque ele conhece a natureza humana. E todos nós estamos sempre dentro desse contexto em deslizar. No vídeo passado, eu falava sobre que Jesus fala, não ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas ele foi mais específico ainda, né? Aquele que matar será réu em juízo. E aí, ele, no próximo versículo de Mateus 5:22, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Ele vai além disso, não é só não matar. Porém, ele diz, eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ele já tinha dito isso no versículo anterior. E qualquer que disser a seu irmão, raca ou racá, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aí nós já podemos até falar assim, mas como? É impossível eu não passar alguém assim às vezes e eu me irritar. Nós sabemos que o nosso vocabulário, muitas vezes ele é mais pesado, porque as palavras são mais pesadas. Muitas vezes usamos palavrões, existem formas e formas para nós atingirmos o nosso semelhante. Não vou entrar no mérito se é bom ou não é bom falar palavrão. É bom nós termos sempre o falar doce, o falar do coração. E por isso, né, o que Jesus está falando é que o não matar vai além de crimes que foram citados no vídeo anterior, né, que são muitos crimes que nós fazemos. Mas Jesus vai nos trazer os substratos das nossas próprias emoções, né? Porque eles são complicadores dos nossos tropeços. E aí a coisa fica mais complicadinha, né? Então, quando Jesus diz, qualquer um que se encolerizar com seu irmão será réu de juízo, então procurar o que é a palavra cólera, né? A cólera é uma violenta emoção contra qualquer coisa que incomoda. Então, são as explosões que nós temos, né? E se mostra
com ferocidade, dando ensejo a palavras duras que podem acabar com agressão física ou mesmo um assassinato. Então, cólera é isso. O agressor, nesse caso, será réu na justiça humana, né? Ficará com a sua liberdade restrita. Então, Jesus está falando que nesse contexto haverá o quê? Haverá punição? Haverá sim, mas dentro ainda do circuito físico que nós vivemos, né? Nós teremos a nossa liberdade comprometida. E aí ele continua, e qualquer que disser a seu irmão, racá, será réu de sinédrio. O sinédrio é uma palavra que vem do grego, mas também é usado como sinédrio, eu esqueci a pronúncia em hebraico, mas era uma associação de 20 a 23 juízes, né, que compunham a Suprema Corte, o mais alto tribunal que se reuniam em Jerusalém naquela época, no tempo de Jesus, né, onde o poder do governo estava em suas mãos. Então, tudo se passava e se concentrava no sinédrio. Então, o sinédrio recolhia provas, colhia testemunhos, formulava acusações formais e decidia a sentença. Mas ele ainda dependia, né, do parecer final do governo romano. Naquela época, nós sabemos que era Pôncio Pilatos. Então, esse era o sinédrio. E se nós lembrarmos, né, de como foi a crucificação de Jesus, Jesus passou pelo sinédrio, né, depois, enfim, chegou a Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, porque ele não queria, a palavra final seria dele, né? Mas vamos ver o que é a palavra racá, né? Que é traduzida para o nosso idioma, para o português, como louco. Mas assim, então Jesus fala assim, se qualquer que disser, chamar o seu irmão de louco, vai ser réu, né, de uma corte. E aí nós percebemos que, em primeiro momento, nós estamos sendo julgados, em primeiro momento, quando nós tivermos cólera por uma entidade da justiça humana, no sentido de que a polícia, você vai entrar num processo e tal. Mas Jesus vai falar assim que quando chega aqui na palavra racá, que né, traduzido equivocadamente, né, de louco, nós vamos ver que não é bem assim, né? Porque o que é racá mesmo, em hebraico, é uma palavra muito pesada, né? É uma palavra que você dirige quando você sente que a pessoa é uma pessoa, um ser desprezível, né? Um ser abjeto. Quando eu falo assim, um ser abjeto, eu tô chegando sabe, naquele grau onde eu tenho uma desconsideração muito forte pelo irmão, ou eu o tenho como um verme. E essa, né, é uma agressão verbal que sinaliza um grave risco, então, de um apenamento dessa corte jurídica, digamos assim, que é o sinédrio, mas dentro já de de um outro nível, né, muito superior àquela justiça humana que nós conhecemos aqui. Então, é muito complicado, né, entender o Evangelho de Jesus, às vezes, Jesus é minucioso, porque a harmonia, ela tem que ser implantada. Essa implantação, ela vai acontecer apenas depois do nosso autoconhecimento, da nossa conscientização, do nosso saber do que nós estamos fazendo aqui, o que nós realmente viemos fazer. Então, é por isso que Jesus é minucioso. E aqui nessa passagem, na primeira leitura, eu tive assim
uma interpretação muito ruim. Falei, meu Deus, como que eu tô andando na rua, né? Alguém me faz no trânsito, alguém me fecha e eu não vou falar uma palavra, seu louco. Não, mas aí nesse quesito, né, é quando eu tenho que observar a lei da harmonia. É lógico que vai ser treino, porque tudo é exercício na vida, né? Aí, Jesus, na sua fala, ele prossegue dizendo, e qualquer que disser louco, como eu acabei de falar, será réu do fogo do inferno. E nossas expressões, elas são, nós temos várias expressões, né? Muitas vezes a gente fala, até pra gente mesma, hoje eu tô louca de alegria, eu tô louca de fome, eu tô louco de vontade que isso acabe logo. Então, nossas expressões, quando eu digo assim, aquela pessoa parece uma louca quando ela tá tão agitada, quando ela tá muito alegre e tal, ou tá chorando como uma louca. Isso não significa que é a colocação que Jesus está falando, né? Quando nós chamamos o nosso outro irmão de louco, na verdade ele está mais especificamente falando sobre o julgamento que nós fazemos para o nosso próximo. Quando nós realmente jogamos a nossa energia ao nosso semelhante, falando ou pensando, sentindo que ele seja realmente louco. Ou seja, ele não tem nenhuma razão. Ele não atina para a razão. Sabemos que nós temos, sim, patologicamente, pessoas que perdem a razão, pessoas que entram num quadro de loucura, isso é doença. Mas, Anísia, quem não está doente? Todos nós estamos doentes. Todos nós ainda estamos meio que fora da razão, dentro desse aprendizado, dentro da nossa busca para adentrarmos num mundo melhor, né? Num mundo onde as energias sejam energias mais sublimadas, onde nós precisamos, além de nos conhecer e ter misericórdia com os nossos irmãos. Quando Jesus falou bem-aventurados misericordiosos, ele já estava anunciando que a aceitação do meu semelhante vai muito além de ter misericórdia, que na verdade, se você olha, você tem uma piedade, e dessa piedade você vai embora, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas a questão passou, né? Passou, ficou lá atrás. E quando tudo na vida é minúcia, nossa vida é minúcia, nós somos seres eternais, somos seres espirituais e precisamos ter essa concepção do Evangelho, ter essa concepção e essa visão daquilo que Jesus falou, né? Então, porque a loucura é um obscurecimento completo da razão. Segundo a Bíblia cristã e também a hebraica, é o mais baixo degrau de consciência humana, ou seja, é a bestialidade. Então, vamos entender o contexto no todo, a bestialidade. No Antigo Testamento, houve um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele era extremamente belicoso e ele tinha uma necessidade de se intitular o rei do mundo. Ele era o rei do mundo. Tanto que talvez a história seja bem conhecida porque ele constrói uma estátua imensa, imensa, né, que representava ele mesmo. E porque essa estátua vem através de um sonho, de uma estátua enorme, de ouro puro e tal. E ele vai e faz isso na Babilônia. E essa estátua, todos tinham que reverenciar essa estátua. Isso está no livro de Daniel, do profeta Daniel. Então, à medida que as pessoas reverenciavam essa estátua, estavam
aceitando que ele era o grande Deus do nosso mundo. E esse Nabucodonosor, ele tinha esse complexo de deidade, né, que ele é o superior, não tinha ninguém abaixo, acima dele, somente ele. Abaixo tinha muitos, né? E quando depois de tantas coisas que ele fez, que não estão bem registradas no Antigo Testamento, no livro de Daniel, ele tem assim ele tinha até observadores para ver quem não adorava ele. E principalmente o povo judeu, que nesse período era o povo hebreu, que estava cativo na Babilônia, né? Foi uma época de exílio, de cativeiro, e quando alguém não se curvava diante dele, ele executava friamente. Digamos assim, nessa condição, evidentemente que muitos eram obrigados a reverenciá-lo e alguns não, né? Mas, enfim, ele chegou num nível tão assim, sabe, extrapolou as condições, né, de um soberano, que quando ele teve um sonho que ele sonhava, um sonho que deixou ele muito aflito, né? Foi um sonho onde depois Daniel veio e interpretou o sonho para ele, dizendo que ele em breve seria retirado do seu trono, seria jogado, né, na relva e viveria como uma besta. Ou seja, é isso aqui, né? Chegaria à bestialidade humana. Ele seria uma fera, ele comeria com os animais, dormiria ao relento, enfim. Então, aquele grande Deus, segundo ele, que mandou erigir aquela enorme estátua, na verdade, agora ele estava realmente nessa condição, porque ele estava ainda na sua sacada do seu quarto real, quando aconteceu dele perder o juízo, perder a razão. E aí, então, ele fica algum tempo, 7 anos, ele fica nessa condição. Depois ele recobra. Então, os estudiosos dizem que ele, na verdade, ele teve um tipo de demência e tal. Não, mas ele entrou dentro da condição de bestialidade, porque ele tinha já cometido muitas atrocidades, né? Então, ele entrou, a própria natureza dele fez esse regresso, digo assim. E aí ele padece, depois, né, quando ele recobra, ele volta, assume seu trono e prossegue. Esperamos que ele tenha mudado de consciência, porque se não mudou, ele continua ainda com aquela prepotência, né? Com aquela certeza de que Deus é ele. Mas quando Jesus fala então, né, que qualquer que disser ao seu irmão louco será réu de fogo no inferno. No hebraico não existe a palavra inferno, como nós conhecemos através daquilo que nós aprendemos dentro do cristianismo, né, que vem da Igreja Romana. Quando foram traduzidas, né, as epístolas, as cartas, os evangelhos, já foi traduzido para o grego. E para o grego houve assim algumas alterações em relação ao sentido da palavra, né? A palavra saiu inferno, ela vem do grego e significa inferior, né? Mas isso de acordo, né, como eu falei, da tradução
que veio para nós, que chegou até nós, porque a tradução, quando foi feita, inferno inferior era um local apropriado, né? O espaço apropriado das profundezas da terra, para onde seriam levados aqueles que eram impenitentes, ou seja, que cometiam erros, né? Então, no hebraico se chama Vale de Hinnom ou Gehinnom, né? Que seria um lugar que é citado várias vezes no Novo Testamento, né? E é um vale, né? Em torno da antiga cidade de Jerusalém, que veio a se tornar depósito de aterro sanitário. Então era ali que era depositado todo o lixo da cidade. O local onde eram lançados também, né, cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, de criminosos, de pessoas ruins, né? Então eram jogados ali. Era usado enxofre para manter o fogo aceso para a queima do lixo. Então esse é o resumo, né, daquilo que nós entendemos que é inferno, inclusive com a coisa do enxofre e tudo mais. Mas, na verdade, era um local onde aqueles que eram considerados, que não eram dignos de ter um sepultamento do seu corpo físico, eram atirados, né? Além de que o desprendia daquele lixo, porque ali era tudo misturado, animais que morriam, muitas outras, o lixo da cidade, né? Além de que cadáveres que eram condenados a serem jogados no vale de Hinnom, e assim ficou a coisa do inferno. Por isso que o inferno é quente, na primeira ideia, né, da tradução para o grego, porque a profundeza da terra é quente. Se a gente abrir um poço, nós vamos vendo que vai esquentando, né? Então a terra, em primeiro momento, o inferno deveria ser lá porque lá é quente. E nós nem sabemos se o inferno, se existisse, seria quente, não é mesmo? Porque o frio também é tão desesperador quanto o calor imenso. Mas então Jesus está falando que nós temos que ter o nosso comprometimento em relação ao nosso irmão. E uma vez eu lembro que Chico, questionado, né, se ele não ficava abatido com as críticas, com todas as mentiras que inventaram dele, né, que inventaram mesmo, e as ofensas, que eram bem grandes, se ele não ficava com raiva ou ofendido. Ele falou que não, que ele agradecia, porque era muito melhor ele sofrer uma ofensa do que ele fazer a ofensa em relação a alguém. Então, essa é a mensagem de hoje. Lógico que nós temos que entender que muitas vezes passaremos por contrariedades com o nosso semelhante, mas temos que colocar essa contrariedade, né, essa emoção que vai aflorar no mesmo patamar que Jesus, quando encarou os fariseus e os escribas e os chamou de raça de serpentes. Então, ou seja, nós temos que entender que existem limites, né, para que nós possamos, né, formar o verbo e lançar para o nosso irmão. E é isso, então. Temos que ter uma peneira constante em nossos atos. Agradeço a vocês pela atenção, por estarem aqui comigo, e um beijo, uma excelente semana de paz e até a próxima.